Gente, a gente chega à tarde, digamos assim, num dia no serviço, né? E uma hipótese, ninguém aqui, naturalmente, os ouvintes da Band News FM não fazem isso, mas digamos um ouvinte de outra rádio, chega à tarde no serviço. No serviço onde trabalha há anos, no serviço onde chega saindo da mesma casa onde mora há anos, no serviço onde chega pegando a mesma condução, o mesmo ônibus há anos, o mesmo ônibus que passa rigorosamente no mesmo horário, no mesmo ponto, nos mesmos dias há anos, mas aí chega à tarde. Aí pergunta o que aconteceu e foi o trânsito. Não foi ela que bobeou, não foi ela que quis dormir um pouquinho mais, que quis enrolar um pouco mais no café da manhã. Não. Foi o trânsito. Aí o aluno, claro, nenhum aluno que ouve a Band News FM, um aluno que ouve outra rádio, tira uma nota baixa em geografia. Os alunos que estudam e ouvem a Band News FM, nenhum tira nota baixa em geografia, mas digamos que tira uma nota baixa em geografia, ele sabe que não estudou, ele sabe que tinha que estudar, a prova não era do tipo prova surpresa, a matéria que caía em geografia é a mesma matéria que cai em geografia naquele ano, todos os anos, todas as escolas, do mesmo ano em que ele estuda, mas aí ele tira uma nota baixa em geografia. Quando pergunta o que aconteceu, ele diz que o professor não gosta dele, entendeu? E essa ideia de que o trânsito provocou atraso, que o professor que persegue é que provocou a nota baixa, acontece o tempo todo em tudo, né? Pode não acontecer com você, naturalmente, porque você ouve a Band News FM, mas você conhece alguém que ouve outra rádio e que sempre tem uma desculpa desse tipo para explicar o que deveria ter feito e não fez, né? Tirando, portanto, uma responsabilidade que é dela de chegar na hora de tirar a nota de geografia. E essa ideia de que eu faço tudo que está ao meu alcance, que eu me esforço, mas que algum fator externo, só fatores externos, é que impedem que eu seja aquela perfeição que eu seria se esses fatores externos não existissem, acontece em todas as áreas. Eu estou falando isso porque é o tipo de explicação que a gente também ouve no mundo da política, por exemplo, né? O presidente Bolsonaro. Ele já disse várias vezes que ele não consegue fazer o que ele quer por causa do Supremo, né? Não é por causa dele, é por causa da Petrobras, né? No tempo da pandemia, por causa dos governadores, né? Se perguntasse agora, João Dória, por que você acha que você não teve sucesso na política? Quer dizer, até teve, né? Foi prefeito, foi governador de São Paulo e tal, mas queria ser presidente e não conseguiu. Por que você acha que não conseguiu? Ah, a cúpula do PSDB. A cúpula do PSDB, né? Tem nada a ver comigo, eu fiz tudo. Ô Dilma, vem cá, por que você foi empichada? Ah, por causa dos golpistas que me derrubaram. Não é porque ela pedalou, porque ela errou. Não, foram os golpistas, né? Aí você pergunta para o Lula, né? Vem cá, e aquela lambança na Petrobras, né? Durante o governo dele? Não tem nada a ver comigo. Isso aí é uma denúncia, é a mídia, é uma mentira. Não é ele é vítima, né? Ciro Gomes, então, esse aí, nossa, é perseguido por todo mundo. É um hábito, né? Cadê a responsabilidade de cada um, né? Que topou entrar na disputa dentro dessa realidade, que quando eles foram eleitos dentro dessa realidade, aí o mérito era deles, né? Aí quando eles não conseguiram fazer as coisas que eles prometeram, que eles queriam fazer, aí a culpa é dos outros. E agora, nesse momento, e aí eu estou lembrando de uma pergunta que ontem o Fábio França fez para o embaixador Sérgio Amaral, que nos deu entrevista explicando um pouquinho o caldo de cultura que derrubou o Boris Johnson, e o Fábio França até perguntou, escuta, vem cá, será que tem alguma relação com o parlamentarismo, né? Essa ideia de que você vai lá, troca, e você tem um pouco de paz porque você troca, porque se fosse aqui no Brasil, pô, aí seria aquele impeachment, aquela confusão toda. Eu me lembro que o Fábio até tocou nesse assunto, que é um assunto pertinente, e é disso que eu queria falar. Tem uma fantasia de que você lá consegue ter um pouco de paz e que aqui, se você trocasse o líder do governo, seria uma confusão, né? De novo, a culpa, então, portanto, da nossa instabilidade, da nossa política tensa, confusa, é o sistema de governo, é o presidencialismo, né?
Então, sem o trânsito eu chegaria na hora, sem a perseguição do professor eu tiraria nota alta em geografia, e sem o presidencialismo isso aqui ia ser uma beleza, ia ser um espetáculo. O Brasil ia ser um país extraordinário. E é uma fantasia, porque assim, o Reino Unido é uma monarquia constitucional que tem primeiro-ministro? É. Lá as coisas funcionam de um jeito muito mais ordenado? Sim, eles funcionam. Mas Lesoto, que é um país pobre da África, que tem 1/3 da nossa renda per capita, onde a miséria campeia, tem o mesmo sistema que o Reino Unido. E aí? Né? Portugal é uma república, né? E tem um presidente, tem um primeiro-ministro? Tem. Pô, legal, Portugal funciona bem? É mais desenvolvido, num certo sentido, as pessoas podem viver melhor lá. Pode até ser. Mas a Namíbia é igual a Portugal. E é um país complicado. A gente não quer virar a Namíbia. A gente não quer virar Lesoto. Lesoto quer virar o Brasil. Namíbia quer virar o Brasil. Mas a gente não quer virar Lesoto e Namíbia. A gente prefere virar o Reino Unido, a gente prefere virar a França, a gente prefere virar a Alemanha. Né? De forma que, quando a gente pensa numa mudança de sistema de governo, a gente não pode fantasiar achando que a consequência da escolha do sistema de governo vai resultar no exemplo de país bacana que adota aquele sistema de governo. Por quê? O Brasil é presidencialista, os Estados Unidos também são presidencialistas. Então por que a gente tem que ser mal ajambrado porque é presidencialista e não mal ajambrado por outros motivos, já que os Estados Unidos também são presidencialistas? Qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Entendeu? Fica muito parecido com o exemplo aparentemente distante que eu dei da desculpa externa de chegar atrasado por causa do trânsito, de tirar nota baixa por causa da perseguição do professor. É um fator externo. Ah, se eu fosse parlamentarista. Ah, se aqui fosse uma monarquia, né? Aliás, a gente teve um plebiscito, né? A Constituição de 88 previu 5 anos depois de ser promulgada, um plebiscito que aconteceu. A gente ia decidir se a gente ia ser monarquista, se a gente ia ser presidencialista, se a gente ia ser república, se a gente ia ser presidencialista, se ia ser parlamentarista, e a gente optou por república presidencialista, né? Ou seja, assunto encerrado. Mas virar uma Alemanha, virar os Estados Unidos, virar uma Coreia, virar sei lá o quê, não é adotar o sistema que eles adotam de governo, a forma de governo também. Não é isso. Quando a gente fala no Reino Unido, nas boas coisas do Reino Unido, quando a gente fala nas boas coisas da Coreia, quando a gente fala nas boas coisas do Japão, ou dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da Espanha, ou seja lá, do Chile, em nenhum momento o que a gente está propondo, ou discutindo, ou pelo menos é isso que eu gostaria de colocar, é copiar aquilo que não faz sentido a gente adotar, mas copiar aquilo que faz sentido. Por exemplo, a gente tem aqui um congresso que é dos mais caros do mundo. Isso é um problema. A gente tem aqui 3 senadores por estado, os americanos têm 2. A gente tem aqui uma bancada de 8 deputados no estado menos populoso. Lá tem 1 deputado. Esse Congresso nosso não é funcional. Não é funcional. Aí alguém vai dizer, mas o Congresso britânico tem 650 parlamentares, tem muito mais do que o nosso. Ok, tudo bem. Mas se a gente mudar para 650 parlamentares, nós vamos ficar mais eficientes? Essa que é a questão. Se a gente mudar o sistema de governo, nós vamos ficar mais eficientes? Essa que é a questão. A gente tem um judiciário mais caro do mundo na comparação per capita, em porcentagem de PIB. Mais caro do mundo, mais caro do que o da Alemanha. E a gente é mais eficiente do que o judiciário alemão? Não. Então, se a gente adotar o sistema de governo da Alemanha, nós vamos ter um judiciário alemão? Não, não é isso. A ineficiência governamental brasileira é sabida, conhecida, é folclore, a gente ri. A gente ri. Quem vai num posto de saúde, quem vai numa repartição pública, quem tenta cortar uma árvore que está caindo, sabe como é difícil.
Quem quer tapar um buraco? Aqui a gente toda hora está brincando com um semáforo que apaga. Como é que pode uma rádio que tem uma vinheta, Fábio, para falar de semáforo que apaga? Você acha que tem cabimento um país que tem uma rádio com uma vinheta para falar de semáforo que apaga? Porque os semáforos apagam quando chove. Ou tem buraco, buraco virou folclore, de vez em quando entra, com uma frequência que não é razoável, entra um ouvinte nosso dizendo, cuidado que tem um buraco na rua tal. Dali uma semana o buraco está lá. Na esfera municipal é assim, temos problemas estaduais, problemas federais gigantes, falta infraestrutura, falta investimento em ciência e tecnologia. Aí é porque não tem rainha e não tem primeiro-ministro? Para! Eu vejo as discussões dos políticos, é piada. A gente tem Arthur Lira. Se o sistema for parlamentarista, sai o Arthur Lira? É isso? Nós não vamos ter o Arthur Lira se tiver o sistema parlamentarista? A gente tem um centrão. A gente tem um fundo de bilionário para verba secreta. As emendas secretas de relator. Que foi preciso o Supremo falar, conta quem é o dono desse dinheiro. O princípio da transparência que é básico, que é constitucional, e que os deputados e senadores ignoram. Ignoram não, né? Ignoram no sentido de que dão de ombros, né? Não ligam, não respeitam. E a gente vai dizer que a questão é porque falta rainha? Não dá, né? Então, vamos pensar. E é isso que eu queria aproveitar a queda do Boris Johnson e quem estiver assistindo agora nas redes sociais vai ver que eu hoje vim para um ambiente da minha casa, um dos vários, eu não parei para contar quantos ambientes tem a minha casa, mas o ambiente de hoje é um estilo country inglês, em homenagem ao que aconteceu ontem no Reino Unido, caiu o líder do governo. Então essa discussão, ela é importante porque ela volta. Olha que bacana, caiu o líder lá e eles continuam normal, aqui ia ser o caos. Aqui ia ser o caos porque aqui é o caos. Aqui é o caos porque é o caos, não porque o sistema é presidencialista. Então vamos combater o caos e não o sistema presidencialista.